Vitor, Muzi, como evoluir no treino de perna? Sou um coxinha. Vitor, eu vou te dar um panorama do que me fez evoluir no treino de perna, porque treino de perna, eu não comecei treinando treino de perna, sabia? Eu treinava, eu te falo meu treino inicial, com 11 anos, eu fazia pec deck, rosca Scott e cadeira extensora. E cadeira extensora não responde para um treino de perna, né? E eu treinei assim até os 13, tá? Quase até os 14. Aí eu fui treinar no Iara, lá em Marília, e quem começou a me treinar foi o Região. E o Região, ele era velocista. Ele disputava 100 metros rasos e 400 metros, acho. E aí foi o cara que começou a me treinar. Aí eu tive um outro salto naquilo que é o meu treinamento, quando eu passei na faculdade, que o Ziad Morad começou a me treinar. E que, por um acaso, também velocista, né? 100 metros rasos. E aí foram dois saltos, né, no meu treino. Puf, puf, até eu chegar em 2007. E aí, Fernando Marques, ele falou assim, vamos pro Mr. Santos? Eu falei, vamos. E aí eu competi em 2008. Tem quase 20 anos isso. Puta que pariu, hein? Mas foi isso a minha história. O que eu acho que mudou? Cara, treino de perna é um treino que você não pode ter pressa. Você não pode querer terminar correndo. É um treino que você não pode querer fazer intervalo curto. É um treino que você não pode querer fazer pouco. Treino de perna é um treino que você, primeiro, você tem que aquecer muito bem a musculatura. Então, você vai fazer um leg press, por exemplo, você vai fazer umas 2, às vezes até 3 séries de aquecimento, antes de fazer 2, 3 séries válidas. Então você não vai com aquela cabeça, vou fazer 4 séries. Não, você vai fazer quantas séries precisar para aquecer e depois quantas séries você sentir que o músculo, opa, pegou. Tá? Então essa é a primeira coisa. E no seu treino de perna, né, eu recomendo que você pegue um dia que você tenha 2 horas. Não para você encher de exercício, mas que você consiga tempo adequado de recuperação entre séries. Porque senão você vai parar de treinar simplesmente. Você não vai conseguir treinar. Então, o treino de perna ele tem essa particularidade, né? Você não pode chegar na academia pensando, puta, eu tenho que treinar rapidinho. Não, treino de perna não é assim. Tem que ter muito cuidado, tem que ter muito atenção ao que você está fazendo. E assim, qualquer outro fator de distração, você tem que desligar, deixar de lado e concentrar naquilo que você está fazendo. Você não precisa fazer uma porrada de exercício, mas eu diria que tem alguns exercícios que são fundamentais. Fundamental, stiff eu acho fundamental, leg press eu acho fundamental, agachamento eu acho importante, mas eu não acho fundamental. Dorian Yates foi, por exemplo, acho que 6 vezes Mr. Olympia e não fazia agachamento. Então, agachamento é importante, mas não é fundamental. Tá? Cadeira flexora eu gosto mais do que mesa flexora. E uma cadeira extensora, né, é fundamental. Então a gente está falando aí de pelo menos de 4 exercícios que são fundamentais para você fazer. Stiff leg press, cadeira flexora, cadeira extensora. Se você fizer esses 4 bem feito, você vai ter um desenvolvimento bom. Agora, a questão é, como que você vai fazer? Qual ordem você vai fazer? Quanto de carga você vai colocar? Como que você vai avaliar o seu cansaço? Como que você vai avaliar o quanto de bom? É aí que entra o treinador. Isso não é uma coisa que você vai conseguir tirar da sua cabeça ou então copiar da internet. Você precisa de orientação. E a melhor coisa que você pode fazer para você é se dar de presente uma aula com um personal, pelo menos no dia de perna, que é uma coisa que você quer aprender. Cara, faz isso. Vai bem. César Casarim. Treino 2 horas. O que seria legal para tomar após 1 hora durante o treino? Eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, né? O que seria legal para tomar após 1 hora e durante o treino? A gente está falando de treino de musculação, César, ele não deveria durar 2 horas, porque o arrasto metabólico é gigantesco. Só tem uma explicação para você conseguir fazer um treino de 2 horas, né? É você tá fazendo com baixa intensidade, ou você está dando intervalos muito grandes. E se você está dando intervalos muito grandes de recuperação, você não precisa de nada, porque você está dando intervalo. Agora, a gente tem alguns recursos aí. Então, o primeiro deles é, pensando que você tem uma quantidade de energia para esse treino suficiente, tá? Eu colocaria um pré-treino diluído em água. Então, 800 ml de água, depois de 1 hora terminada, uma dose de pré-treino e vai tomando até o final desse treino para você conseguir ter tanto uma liberação gradual desse pré-treino quanto uma ação adequada, né? E se você está fazendo isso, eu te recomendaria alguma coisa na casa de 200 mg de cafeína. Então, por exemplo, eu usaria Egid. Agora, se é uma coisa pontual, aí o que eu mais gosto é um pré-treino associado com carboidrato. Então, eu, por exemplo, uso um que chama Horus Gel. Ele me dá 17 gramas de carboidrato. Então, essa também é uma opção. Agora, principalmente água, né? Mas, cara, 2 horas de treino de musculação tá muito, viu? Eu acho que
tá perdendo desempenho aí. Felipe, como ajustar a periodização ao trocar de bulking para cutting sem perder desempenho? Que pergunta sensacional, Felipe. Que pergunta sensacional, tá? Assim, dependendo do seu treinador, ele tem um estilo de treino. Ele é um cara que vai fazer ou um volume pequeno com intensidade muito alta, ou um volume alto com uma intensidade sob controle. Ele vai controlar o que é sua falha, ele vai trabalhar com repetição reserva. Mas em geral, o bulking, você tem que pensar o seguinte: se existe abundância de caloria, existirá abundância de treino. E se você for um cara de juízo, existirá abundância de descanso também. Se você treina muito, você precisa de mais tempo para você descansar para isso. O cutting, ele é o inverso. Você tem uma carência de energia. O que vai acontecer? O volume de treino tende a diminuir, não a intensidade. Quem gostava muito de fazer isso era o Patrick Tuor, que muitos de vocês conhecem ele, um treinador suíço, já acompanhou o Correia, já acompanhou diversas personalidades dentro do mundo esportivo do Brasil. A questão é que ele, por exemplo, gostava de manter a intensidade e tirar volume, né? E o que a gente fica muito atento é que, como você tem uma diminuição calórica no cutting, você precisa de mais tempo de recuperação do que no bulking. Então, muitas vezes o seu treino, se você não consegue mudar quantidades, por exemplo, você tem que mudar o que é a frequência de treino semanal, ou o intervalo entre esses dias. Vou te dar um exemplo. O treino do Ramon desse ano, aliás, isso para quem não foi no curso do Pacho, que estava excelente, era um treino push-pull e legs. Então, segunda-feira, por exemplo, ele treinava dorsal, ombro e bíceps. Terça-feira, ele treinava peito, tríceps, peito, ombro e tríceps. E na quarta-feira ele treinava perna e aí ele repetia isso. Então era o que o pessoal chama comumente de ABC, mas nesse estilo, push-pull legs, tá? Quando você entra numa fase de cutting, imagine que você pode precisar modificar a frequência com que você treina. Então, por exemplo, pode ser que você precise treinar o A, o B e o C e você dê um dia de descanso. Isso é uma das coisas que acontecem. Você fala, pô, mas eu achei que só fazendo bulking você treinava muito pesado. Pois é, você também faz no cutting, porque você treina depletado. O tempo de descanso tem que aumentar, tá? E no exercício, aí depende do seu treinador, né? O Thiago Fiorenzano, que é meu treinador, a gente sempre treina periodicamente lá no CT da Max, tem alguns vídeos, a gente vai fazer um treino ainda antes do final do ano, com o Pacho ainda, e com o Correia. Vocês vão ver que o estilo da gente treinar é com repetição reserva, e que a gente não fica abusando de série, de sobrecarga, né? Então a primeira coisa, o Pacho ele chama das séries de sobrecarga de séries válidas. Então, por exemplo, um conjunto de um exercício de 3 séries, você vai fazer 1 ou 2 séries válidas. Você vai fazer uma série de aquecimento, uma série de adaptação e uma série válida. E aparentemente isso ajuda a proteger o que é o funcionamento dessa musculatura, porque você não aumenta o nível de degradação pelo excesso de uso. Então você só dá um estímulo, pá, vai para outro exercício, um estímulo, pá, e aí você ganha onde? Não é em um treino, você ganha na progressão. Vamos comparar com corrida? É como se você quisesse passar, se largasse em último, se você quisesse passar todo mundo na primeira curva. Não vai, você vai estourar seu carro. Você vai bater em alguém, você vai machucar alguém, é uma merda gigantesca. No caso da musculação, ou do fisiculturismo, na periodização, você tem que pensar o que você vai ganhar durante 4 meses, 6 meses. Esse raciocínio de longa duração que você tem que começar a desenvolver. Porque aí você vai ver que as coisas elas vão meio que se revelar para você com mais facilidade. Mas sempre, pelo menos, segue um bom treinador para você olhar isso. Então, cara, segue o Pacholok, segue o Belmiro de Sales, que é um cara muito técnico. Ramires Tibana, que é um cara que fala muito sobre treinamento de altíssima intensidade. Aliás, dá os parabéns pro Ramires Tibana, Black Belt. Ramires, parabéns, irmão. Eu acabei de pegar minha faixa preta, então eu não sou a pessoa mais gabaritada para falar bem-vindo ao mundo dos faixa preta. Também tô chegando agora. Mas gostei muito de ver isso. Fiquei muito feliz. Falando de faixa preta, tenho faixa preta para você seguir. Cara, Thiago Mata da Biomecânica, André Lopes, Charles Lopes. Tem tanto treinador foda pra vocês seguirem, pra vocês olharem isso. Presta atenção. Vai dar bom. Fala, mas bom dia. Comecei a academia em janeiro, saí de 118 para 104 quilos. Treino Mike Mentzer.
Pessoal, Mike Mentzer era um estilo de HIIT training que a gente chamava de Heavy Dutch. Então, é muita carga e muito descanso. 4 vezes da semana, peito, costas, abdômen, perna e braço no outro dia. Cara, Gustavo, aí a gente tem que dar pelo menos uns 3 meses pra gente ver, né? E aí você vai me falar, o que você achou? Existe uma coisa que o Belmiro fala muito disso, né? A experiência atlética do indivíduo. Se você é um cara que treinou sua vida inteira muito volume, né? Sei lá, GVT, se a gente pegasse Schwarzenegger, né, que treinou GVT. 10 séries, 10 repetições de um exercício e 10 exercícios. E colocasse ele no Heavy Dutch para treinar desse jeito, né, altíssima carga, altíssimo intervalo, né, e pouca quantidade de trabalho, mas não necessariamente pouco volume, em relação a tempo. Né, porque não significa que um treino Heavy Dutch ele vai ser mais rápido do que um treino GVT, por exemplo, né, porque você tem grandes intervalos. Quando você muda o estilo de treino, o teu corpo ele precisa se adequar a esse novo estilo de treino novamente. Então, é como se você estivesse começando do zero. Por isso que a história atlética da pessoa ela é importante, entendeu? Então, existe uma curva. Esse cara ele vai perder um pouco de condicionamento para depois voltar a ganhar. Então, por isso que é um erro. Enjoei treinar desse jeito, vou treinar do outro. O que determina a forma de você treinar não vai ser o teu tédio. O que determina a forma de você treinar é a forma que você vem treinado toda a tua vida, fazendo uma transferência, fazendo uma transição, né, que seja adequada para aquilo que você pensa em fazer logo depois. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, umas 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?